Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa César Jumana em Entrevista. A história é uma ciência que estuda a vida através do homem e do tempo. A história é feita por homens, mulheres, enfim, é feita por todos nós. A história está presente no cotidiano e serve de alerta à condição humana como agente transformador do mundo. A história não é o resumo simples da repetição de conhecimentos acumulados. Ela deve servir, sobretudo, como instrumento da conscientização dos homens para a tarefa de construirmos um mundo melhor e uma sociedade mais justa. É com o intuito de eternizarmos nossa história e os ensinamentos de suas experiências é que o programa César Jumana entrevista e tem recebido aquelas pessoas que fazem a nossa história. É para falar de sua história e de suas experiências que estamos recebendo hoje, por muito orgulho, Madalena Facchini, a querida Mada. Madalena Facchini é natural de Caçapava. Ela nasceu em 22 de junho de 44. É casada com Rodoaldo Graciano Facchini, o conhecido Dadinho. Teve 4 filhos: Estela, que já nos deixou, Rosana, Antônio e Alessandra. Aposentou-se como funcionária pública estadual, foi professora, foi diretora do Grêmio Estudantil Pedro II, foi membro da Comissão Municipal de Esportes e também foi presidente e membro da diretoria da APAI de Caraguatatuba, momento em que apoiou a criação das APAIs dos demais municípios do Litoral Norte. Foi candidata a prefeita em 1996 e exerceu o cargo de vereador entre 2001 e 2004. Recebeu várias homenagens, como o título de cidadão honorária de Caraguatatuba e da Pastoral da Criança da Igreja Católica. Madalena, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu fico muito contente, Jumana, de estar aqui com você, com a Marli, porque eu acho que é isso que você falou. Tem gente que fala para mim, pro Dadinho, assim, nossa, vocês falam muito do seu passado. Mas a gente tem que falar do passado para chegar no presente e para o futuro conhecer o que nós fizemos no passado. Aprender com o passado. Aprender com o passado, não é isso? Exato. E tem gente que fala, não, mas o nosso passado foi tão bom, foi um trabalho tão gostoso e sempre voltado para o município, voltado para as comunidades, voltado para as pessoas de Caraguatatuba, que eu fiquei feliz de você me convidar para vir aqui conversar com você. Satisfação é toda minha, você pode ter certeza. E nesse primeiro bloco, eu vou me dedicar a conhecer sua vida, né? Você nasceu em Caraguatatuba. Quando é que você veio para Caraguá? Eu nasci em Caçapava. Caçapava, perdão. Eu vim para Caraguatatuba com 9 anos de idade, porque o meu pai, na época ele tinha um posto de gasolina e tinha uma oficina mecânica. E daí, quando eu perdi um irmão de 22 anos, ele resolveu vir para Caraguatatuba. Ele tinha uma companhia de terraplanagem. Foi ele que fez a estrada de São José a Taubaté, né? Fez também, parece que até Brasília, de Minas a Brasília. Ele andou por o Brasil inteiro. E ele adorava Caraguatatuba. Tanto que quando ele quis sumir de Caçapava, ele falou, não, nós vamos embora para Caraguatatuba, quero morar lá. E daí a gente veio aqui. Tinha 9 anos, e ele chegando aqui, inclusive ele fez toda a terraplanagem da Prainha e da Martim de Sá. Ele veio trabalhando com as máquinas aqui. E de presente ele deu para Caraguatatuba o 15 de novembro, porque na época tornou praça e ele era muito esportivo. Ele foi presidente da Associação Caçapavense de Futebol muitos anos. Então ele chegou e ficou chateado de terem tirado o campo de futebol do povo de Caraguatatuba. Aí na época era o seu Mateus, que era o prefeito. Aí ele conversou com o Mateus que tinha aqueles terrenos lá. Aí o que ele fez? De noite ele colocou as máquinas dele para fazerem o campo. E foi bom porque a cidade inteira à noite ia lá assistir as máquinas trabalharem. Ele teve envolvimento político ou não? Ele amava política. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu, com 5 anos de idade, carregava o trevo do Adhemar de Barros aqui no peito, né? A vassourinha do Jânio, não? A vassourinha do Jânio, não. Eu trazia o trevo do Adhemar de Barros no peito, que na época era o Adhemar, né? Uhum. E meu pai era muito amigo dele.
Eu para preparar o programa, eu tive que fuçar um pouquinho na sua vida, tive que ir atrás de alguns fatos. E numa das pessoas que eu conversei falou que você teve uma infância difícil. Aconteceu alguma coisa especial? Muito. A gente tinha de tudo. No mês a gente tinha de tudo. No ano, meu pai morreu em 54. Aí, só que ele, com esse costume de antigamente, dos homens não contarem para as esposas o que tinha, o que não tinha, então ele deixou muito desfalcado isso na nossa vida. Então, o que aconteceu? Ele, quando chegou quando ele morreu em novembro, por exemplo. Minha mãe tinha motorista, nós tínhamos 3 empregadas domésticas, uma lavadeira, uma passadeira, uma cozinheira e tal. E quando ele morreu, nós perdemos tudo. Tudo. Só a casa que a minha mãe tinha ali na Engenheiro João Fonseca, que hoje é um açougue, né? Mas a casa ela conservou, né? Mas nós passamos até fome. Tanto que naquele ano, né, que ele morreu, quem levou até o Natal para gente na minha casa foi a Binoca, que tinha hotel. A do Hotel da Binoca. Porque ela gostava muito dos meus pais. Você sabe que quando eu vim para Caraguá, para construir essa casa, a primeira hospedagem que nós fizemos foi no Hotel da Binoca, que era lá na praça... Na praça era Diógenes Ribeiro. Ribeiro de Lima, exatamente. Então, o hotel dava... Né, inclusive, uma vez, o Dadinho, na época, a gente fazia ginástica rítmica no Tomás, e tinha um piano ali no saguão da Binoca. E os meninos, quando foram fazer ginástica, não tinha música, porque não sei o que tinha acontecido, não tinha. Aí a minha irmã tocava muito bem piano, puseram o piano lá e ela tocou, e eles faziam a ginástica rítmica. Como você chegou com 9 anos, a tua instrução acadêmica foi toda aqui? Foi toda aqui. Daí eu vim e comecei a fazer desde o primeiro ano, porque como meu pai era político, né? Meu pai era português, nascido em Jambeiro, para poder fazer política no Brasil. Mas pera um pouquinho, Facchini não é italiano? Não, meu pai era Damaso. Ah, Damaso. Facchini é o pai do Dadinho. Do Dadinho, tô entendendo. Damaso era meu pai. E ele chegou no Brasil, ele queria fazer política, e na época não podia estrangeiro fazer política. Então ele fez, como era Ademarias e tal, Ademar era governador, aí meu pai se tornou brasileiro, nascido em Jambeiro, para poder fazer política, né? Então, eu nasci na política. Eu amo política, adoro política. Desde que eu nasci, eu escuto na minha casa, foguete, porta aberta, e gente entrando, e falando, e conversando, né? E a gente conversando com o governador desde essa época. Mas antes de a gente ir para a política, que é lá para frente, vamos falar um pouco mais da sua atividade, né? Você teve muita participação na área social aqui, pelo seu currículo a gente vê. Certo. Né? Eu sei que uma das posições que você ocupou na organização civil mais forte foi na APAI. O que você conta da APAI? Foi. A APAI, Gilmana, ali eu comecei a trabalhar, nossa, a gente não sabia nem o que era APAI. Daí, tinha muita amizade. Eu, a Delma e a Neuza Dias, a gente vivia junto o dia inteiro, dando para a rua. Quem fundou a APAI, que foi a Rosiello, a Fernandina Rosiello, ela chegou na casa da Neuza e falou, gente, vamos criar uma APAI aqui. A gente nem sabia o que era, né? Aí a gente se envolveu no movimento, então vamos criar. Aí juntou procuramos uma professora que dava uma aula na APAI em São Paulo, que eu esqueci o nome dela. Honorina Pacheco, que foi professora que dava aula na APAI. Convidamos ela, convidamos a Neide Bozan, e a gente começou a fazer reunião para criar a APAI, né? E a Fernandina trouxe toda a papelada e nós criamos a APAI, né? E nessa época a gente precisava fazer reunião e pedir dinheiro, né, Gilmana? Porque a gente conseguia. A APAI é fácil, mas, né? Aí a gente se reunia ali na Siqueira Campos, o Rotary Club tinha ali o Clube das Senhoras, que ficava ali numa casinha do fundo, a Casa da Amizade. E a gente reunia lá com essas senhoras que nos deram o maior apoio. É o Clube das Mulheres do Rotary Club.
E a gente foi fazendo esse trabalho, né? Aí o Dadinho entrou com uma lei solicitando o terreno para a prefeitura, que o Borabebe era o prefeito na época. Ele deu com muito mau gosto, mas ele deu, né? Mas ele falou que a gente tinha 6 meses para construir. Você já viu a loucura, né? Aí nós corremos atrás de engenheiro, quem ajudou a gente foi Eduardo Bevilacqua, Eduardo Marcondes, né? E a gente pedindo material para todo mundo. O seu Zé Laranjeiro saía com o caminhão de laranja, vendia laranja, e eu saía em cima do caminhão dele. Enquanto ele vendia laranja, eu pedia tijolo. Entendeu? Eu visitei todos os comerciantes de Caraguá na época. Nenhum comerciante falou não. Todos tiveram. Caraguatatuba inteira teve uma participação enorme na APAI. Nesse início da APAI, já havia muitas pessoas que precisavam da APAI? Na época nós já começamos com 10 crianças. 10 crianças. Aí não tinha lugar. Aí foi bom até você lembrar disso daí. Aí não tinha lugar para funcionar a PAI. O que nós fizemos? A gente começou a funcionar a PAI numa sala ali, que era em frente à Sabesp. Ai, meu Deus, não é Casa da Amizade. Como é que é o nome que era aquilo ali? Era do Fundo Social, que tomava conta da PAMI. Da PAMI. Aí eles emprestaram uma sala e a gente funcionava ali. A Delma era professora, né? Porque a Delma já ia começar a fazer um curso em Taubaté, se profissionando, né? Em deficiência mental. E nós começamos ali. Depois nós tivemos que sair dali. A dona Durvalina emprestou uma sala para a gente ali na Santa Cruz. E depois nós conseguimos alugar uma casa boa na Prisciliana de Castilho, né, que daí nós funcionamos a escola direitinho, até começar a nossa construção lá. Porque como o Borabebe deu 6 meses, nós começamos a correr e conseguimos tudo e tivemos, graças a Deus, a ajuda de um pai de uma criança nossa, que era o Cabo Abreu, junto com outro cabo que eu esqueci o nome, que eu adorava. Os dois foram... aquela parte primeira da PAI foram construída pelos 2 cabos, Cabo Abreu e esse cabo que ajudava ele. Beleza. Você citou o Borabebe, né? Os prefeitos que vieram depois, eles já ajudavam a PAI? Como é que era naquela época? Olha, o prefeito Trombini ajudou bastante a PAI também. Todos eles ajudaram, Jumana, mas até foi bom também, porque para mim esclarecer um fato aqui. Todos ajudaram a PAI. Aí o Trombini, como teve um problema sério no mandato dele, quando chegou, eu acho que em outubro, acabou o dinheiro da prefeitura. E a PAI ficou sem dinheiro, né? E eu ia todo mês na prefeitura, lá falar com o responsável pela fazenda, pelo amor de Deus, para ajudar a PAI, para não deixar a PAI sem dinheiro. Era só o dia inteiro com o chapéu na mão, ou pedindo no comércio, ou pedindo na prefeitura. E a prefeitura, porque pela lei do Dadinho, o Trombini já teria obrigação de ajudar a PAI. Porque 3%. 0,3% da educação que a prefeitura gasta na educação, 3% é destinado à entidade filantrópica que atende o portador as entidades de deficiência. Em geral, então. Isso. Qualquer entidade que atenda o deficiente tem o direito de receber uma verba da prefeitura. Perfeito. Eu vou pedir para você olhar para a nossa tela agora, tá? E permanecer olhando, que nós vamos passar um filme. Madá, teria muita coisa para falar sobre você, né, mãe? Muita coisa. E no momento que eu estou passando, mais ainda. Né? Que eu não tenho como mensurar o seu valor na minha vida hoje. Né? E com o tempo rapidinho, curtinho que nós temos, só posso mandar uma mensagem para a senhora dizendo eu te amo. Né? Um abraço e se cuida. Te amo, Mada. Tchau, beijão. Tchau, Mada. É muito bom escutar isso. Ainda mais o meu filho que
está passando por uma fase muito difícil. Problema de diabetes, hemodiálise e outras coisas. Não podia trabalhar. Um menino inteligente, super honesto, super correto. E ter que ficar em casa, sem poder trabalhar, mas graças a Deus, ele ajudou a esposa. A esposa teve uma excelente boa vontade de estudar depois de casada. E graças a Deus tem um diploma e um serviço. E hoje ela trabalha, tem uma clínica e trabalha, e graças a Deus, eles estão vivendo bem. Beleza. Desculpe se mexeu com o seu emocional, mas... Mas até de estar aqui... Tá. Eu vou pedir 1 minuto para o nosso intervalo comercial e em 1 minuto a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse segundo bloco com essa figura ímpar mesmo, uma pessoa que a gente quer muito bem, que é a Madalena Facchini, né? Mada, nesse período de Caraguá, né, já que você veio bastante nova, você deve ter passado pela catástrofe, né? Sim. Conta para nós como é que foi. Sim, a catástrofe, Gilmana, a gente estava em casa, inclusive estava eu e o Dadinho no quarto com as crianças, né? Quando eu escutei um grito na rua, aí eu saí, era o professor Euclides, que morava na mesma rua, todo cheio de lama, com o pé no chão. Eu falei, nossa, professor, o que aconteceu? Ele falou, não, caiu um morro ali, morreu toda a família do Zé Rodela. Aí o Dadinho já saiu para a rua e depois de uma semana que eu vi o Dadinho. Porque só ficou na rua o dia inteiro. Aí eu não sabia como é que eu fazia, lá em casa começou a chegar gente, eu não podia sair para socorrer as pessoas. Aí ficou o Dadinho, o meu cunhado que dirigia, esse que está lá em casa, né? Mais velho, que dirigia a ambulância, carregava as pessoas, caiu a ponte, carregava por Ubatuba até certos lugares, né? Então foi assim uma coisa terrível. E o pior, sabe o que eu acho, Gilmana, é assim, à noite, que a gente ficava no dia, né? Que foi, não sei se foi dia 18, 19, não lembro. Se do dia 19 para o dia 20, se do dia 18 para 19, não lembro. Mas a gente ficava assim na área, se sentia o cheiro da terra e não tinha luz, não tinha nada, dava a impressão que estava na sua porta. O morro, né? Porque você escutava aquele morro caindo, era assim de 10 em 10 minutos. Você escutava o morro cair. E continuava chovendo? E continuava, não. Aí a chuva até já tinha melhorado, porque foi uma chuva forte, eles falaram que foi tromba d'água, não foi. Foi assim, estava chovendo o ano inteiro, não secava o ano inteiro. Aí caiu uma chuva forte, o morro já não estava aguentando mais. Aí o morro começou a desabar. E na hora que desabou um, começou a desabar todos, entendeu? Então você escutava de 10 minutos, caiu o morro, né? E a gente pedindo para Deus que não morresse ninguém, que não carregasse ninguém, que não acontecesse nada. Olha, foi uma coisa. Nós falamos do Borabebe no primeiro bloco. Eu me lembro que o Kate era, eu acho que o Kate. O único médico, ou tinha mais médico? O médico, mesmo médico que era o Dr. Jurandir de Castro Coimbra, que trabalhava na Santa Casa, e a família dele morava naquela casa que é o laboratório. Sabe, ali dentro da Santa Casa? Sim. Lembra quando você entra lá de direito daqui? E a família dele morava lá, ele tinha mulher com os 2 filhos lá. Do lado do rio, né? Do lado do rio. E ele subiu a escada da Santa Casa para o andar de cima, operando uma garganta. Entendeu? Então, quando ele chegou lá em cima, ele berrava para a família dele. E ninguém respondia. Ele ficou doente, ele ficou louco, doutor Jurandir.
Aí, uma semana depois que eu saí, e a família dele estava na cidade fazendo compra. A mulher e os filhos, graças a Deus. Aí, nós saímos depois com ele, eu, o Dadinho, que daí o Dadinho saiu para lá e eu saí para o outro lado com eles, que ele era médico. Eu acompanhei ele nas visitas dele, nós fomos no Rio do Ouro, mas a gente sentou naquelas pedras do Rio do Ouro, o que nós choramos naquela pedra, naquelas pedras. Você não via nada, 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 nada. Horrível. Quem era o prefeito da época? O prefeito era o Boneca, que ficava na porta do Adali, só gritando socorro, 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 mas não socorria nada, ficava só na porta. E a esposa dele, que tinha o mesmo cargo que o meu, que era visitadora sanitária, e ela, como visitadora sanitária, ela não podia deixar a cidade. Foi a primeira que subiu e não voltou mais. E ele fez aqueles escândalos e tal. Mas a cidade ficou isolada vários dias, né? Ficou isolada, ficou. Porque a Rio Santos não havia na época, havia? Havia de Taubaté só. Só de Taubaté, é. de Taubaté. Mas lá não. Para lá não. Então nós ficamos assim isolados, né? Acho que então as pessoas que trabalharam aqui mesmo foram eles, de Caraguatatuba mesmo. A não ser o meu vizinho, por exemplo, o Dr. Florence, que hoje todo mundo esquece, Dr. Florence, um outro médico do CTA, que desceram a pé a serra. Fizeram um caminhozinho e desceram a serra. E montaram, vizinho da casa da minha mãe, onde ele tinha a casa, montaram lá um comando, e dali que ia as coisas para lá, eram os médicos que chegavam, a alimentação que chegava, era tudo distribuído ali, que vinha de helicóptero. Porque nós tivemos o Tomás Camani, né, que tinha rádio amador, foi ele que avisou. Todo mundo, o Brasil inteiro, né? Era o único contato que havia. O único contato que houve naquela época foi ele. Depois de uns tempos passou na televisão. Nossa, quando nós vimos Caraguá na televisão. Que coisa horrível, não existia Caraguatatuba. Que eu acho que precisa tomar muito cuidado. Acho que foi o pior desastre ambiental, salvo agora lá de Minas, né? Salvo que aquele lá de foi Minas, terrível que lá também né? foi terrível. Mas aquele não foi natural. Tanto que o de Caraguatatuba foi por isso que se criou a Defesa Civil, né? Ah, foi em função da... Foi em função da catástrofe de Caraguá. Que o Brasil, né? Que todo mundo, sei lá. Eu depois que vim para cá em 86, eu vi 2 deslizamentos feios, que foi no governo Trombini, que aconteceram na Serra e aqui na entrada da cidade também. O Trombini também, Jumana, teve um azar danado, porque o Trombini foi assim, 365 dias em um ano. 360 chovia. 5 dias ficava de sol. 360 chovia, né? Daí como é que ele ia fazer também? Quer dizer, se ele já não tinha, por exemplo, vontade, assim, não é vontade, coitado, a eliminação, porque o Trombini, eu não gosto de falar dele, porque eu amo o Trombini, eu amava o Trombini, porque o Trombini foi assim, todos os tijolos da PAI foi o Trombini que deu, os tijolos que até hoje, Humana, se você chegar lá e quiser pôr um prego, você não põe. Você sabe, Mada... Sabe, uma pessoa boníssima. Com certeza. Eu coincidiu de eu ser presidente da Associação Comercial quando ele era prefeito, né? Conheço muito a família, Dona Gema, né? Ele, como ser humano, é uma pessoa fantástica. Igual. É verdade. Agora, como administrador, eu acho que ele não tinha muita experiência. Faltou muito. Faltou um pouco de experiência. Faltou experiência. Mas era uma pessoa de um coração... Tanto que o Dadinho era vereador na época, era o Dadinho, o Comas e o Wilson Vitório. E quando ele chegava em Casa Bravos com o Trombini, eu ajoelhava no chão, pelo amor de Deus, não judia do Trombini, porque eu amo o Trombini, eu amava o pai dele também, seu Mário. Seu Mário era uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, seu Mário. E o Trombini também mora no meu coração até hoje, né? Então, até da PAI, quando você perguntou dos prefeitos para mim, eu queria voltar, né? Claro, à vontade. O Trombini, por exemplo, ele falhou nisso, coitado, mas não foi culpa dele. Ficou a prefeitura realmente sem dinheiro e a gente sem receber 5 meses, os meus professores todos sem receber. E foi exatamente quando eu fui candidata a prefeito com o Antônio Carlos, né? Na primeira eleição do Antônio Carlos, você era vice dele? Não, fui candidata a prefeito contra o Antônio Carlos. Contra o Antônio Carlos. Contra o Antônio Carlos e contra o Borabebe.
E o Borabeb até olhava na minha cara e dizia que eu ia ter só 200 votos. Falei, tá bom, vamos lá, né? O Turcão era safado. O Turcão era safado, era safado. Aí ele me gozava na rua e tal, que eu ia ter só 200 votos. Falei, não tem importância, mas eu vou. E daí entrou o Antônio Carlos. E como ele, acho que viu a lei, ou alguém falou alguma coisa para ele, quando foi em janeiro, mesmo eu sendo contra ele ligou para a PAI e falou, Madá, eu queria saber, por exemplo, quanto que a prefeitura está devendo, e a partir desse mês nós vamos fazer um convênio. Aí sim, um convênio com a prefeitura, obrigando a prefeitura a passar tanto por mês. Passava um pouquinho, mas não tinha problema. Deu para mim ficar na PAI com aquele dinheiro não sei quantos anos. Que ele repassava todo mês. Que na época era 20 mil, né? Que ele repassava. Mas foi para o convênio, e depois também a gente já estava batalhando pelo governo estadual, que aqui da região aqui foi a primeira PAI que teve o convênio com o governo estadual e depois com o federal. Você foi presidente uma, 2 vezes da PAI? Eu fui presidente acho que umas 3 vezes da PAI. 3 vezes. E pelo seu currículo eu vi que você ajudou as outras cidades do litoral a formarem a PAI. Todas as APAIs, eu fui em todas as APAIs. São Sebastião e Ilhabela estudavam aqui em Caraguatatuba. Os alunos vinham para cá. Perfeito. Aí, como apareceu uma chance lá com a Vera Pons, que era secretária do Social de São Sebastião, eu era muito amiga dela. Aí nós começamos a fazer um trabalho em São Sebastião para receber Ilhabela e São Sebastião. E daí foi criada de Ubatuba, com a Mia Mafalda, parece. Acho que é Mafalda. Aí ela veio aqui, me chamou e falou, Mado, eu preciso de você. Aí eu fui em Ubatuba com ela, nós fizemos lá um trabalho e criamos a PAI de Ubatuba. Então eu tive uma participação, graças a Deus, na criação das 4 APAIs. Parabéns. Do litoral. E você lecionou, você foi professora também? Eu fui professora 9 anos. 9 anos. Isso, eu dei aula, eu era professora, só que quando eu ia prestar o concurso, o governador suspendeu o concurso. Então eu era professora eventual. Mas a primeira vez que eu dei aula foi na escola do Tinga, que foi no ano da catástrofe, que a minha escola foi embora. O morro carregou a nossa escola, né? E dava aula lá eu e a Vera Peixoto. Aí o que nós fizemos? Nós alugamos uma sala, nós fomos lá na escola, pegamos todas as carteiras do Dadinho, fez um caminho para gente de madeira, né? E ele foi junto, e nós fomos lá, pegamos todas as carteiras, trouxemos, lavamos e alugamos uma sala por 19 cruzeiros, 19, sei lá quanto. E eu e a Vera, a gente repartia e pagava aluguel. E assim ficamos 1 ano no Tinga. Olha só. Quando a gente olha no Tinga, quando a gente vai para o fundo do Tinga, na entrada da estrada do Pau d'Alho tem aquele morro que é um paredão. Foi lá que desceu. Foi esse. Então, porque a minha escola era embaixo, assim, né? Passava a estrada e na frente da escola tinha um monte de casa. Até o morro. Entendeu? O morro desceu, carregou tudo. Carregou tudo. E carregou a nossa escola. É muito controversa a quantidade de pessoas que morreram, porque não tinha nem dados. Vocês têm ideia? Não sabe, eu duvido. Falam em 200, 300, muita 400, gente que estava encontrada em carro depois de muito tempo. Morreu muita gente. O cemitério do centro também parece que foi afetado também, porque era perto da igreja o cemitério. O cemitério do centro... Perto da igreja? Não, o cemitério... Atrás da igreja? O cemitério atrás da igreja é muito antigo. Já não é da minha época, da época do Dadinho, da mãe dele, que sempre frequentou a igreja, era dessa época. Você quer dizer que o Dadinho é mais velho? O Dadinho é mais velho, O Dadinho é mais velho que eu. Mas o cemitério mesmo, quando meu pai foi enterrado aqui, porque ele quis ser enterrado aqui, né? A Caçapava ficou esperando ele não foi, ficou todo mundo bravo com a minha mãe lá. Mas ele falou que não, que Caraguatatuba era a terra dele. E como é que você conheceu o Dadinho? Como é que eu conheci o Dadinho? O Dadinho era muito antipático, porque ele era muito bom jogador de basquete. E
E a minha casa era sempre frequentada pelos meus colegas. Eu sempre tive muito mais amizade com homem do que com mulher, graças a Deus. Parece que não tem tanta encrenca, né? Depois eu falo isso de mulher. Mas aí, e o Dadinho jogava basquete e os que frequentavam a minha casa começaram a falar assim: Mada, vamos fazer uma aposta para ver com quem que você namora? Porque eles queriam namorar comigo, mas eu não queria, né? Aí um deles falou assim... quando eu vim para Caraguá, eu era ligada muito ao swing. Andava o dia inteiro com swing na rua. Nós dois, nossa senhora, a gente aprontava em Caraguá, né? Depois eu tive amizade com o Robertão e com ele não. Aí falaram para mim assim: mas tem o Dadinho, não sei o quê. Eu falei: então eu fiz uma aposta com eles. Em uma semana eu tinha que namorar o Dadinho. Puta merda. Foi você que deu em cima dele? Nossa Senhora da Aparecida, que cara difícil. Aí quando eu estava quase desistindo, daí ele veio. Aí eu falei para ele assim: eu acho que eu quase falei para você que eu não queria mais. Ele falou assim: ia levar um tapa na fuça. Que você... Olha só, para você ver como é que era. Quantos anos juntos? 62 anos. 62 anos, é uma vida inteira, né? 59 anos de casado e 3 anos de namoro. Vamos ver mais um pouquinho de TV? Vamos. Então dá mais uma olhadinha aqui. Oi, Madalena. Quero dizer para você que é um grande prazer poder ser seu amigo e dizer também que admiro muito a sua postura, a sua ética, a sua moral diante da vida e diante principalmente da sua carreira política. Quero dizer que conheci você em muitos anos atrás e apoiamos você em 1996, a candidatura a prefeita aqui dessa cidade. E dizer que naquela ocasião muitos ensinamentos nós tivemos com a sua candidatura. Você é uma mulher batalhadora que também foi presidente da APAI, trabalhamos muito quando fui assessor do deputado Carlinhos de Almeida, ajudando com emendas a APAI, uma instituição séria e que teve a honra de ter você como presidente. Tenha certeza, Madalena, da minha admiração e o meu grande respeito por você. Um grande abraço para você, para o Dadinho, seu marido e toda a família. Um grande abraço. É um grande prazer falar da Madalena, uma pessoa que prestou e presta ainda relevantes serviços para o povo de Caraguatatuba, uma pessoa que merece todo o nosso respeito, a nossa admiração. Eu faço questão de estar nesse momento prestando essa homenagem singela a ela, lembrando da importância do trabalho que a Madalena e a sua família fez em Caraguatatuba na área educacional, especialmente na área da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caraguatatuba, cuidando de muitas crianças que precisavam e famílias que não podiam pagar por esse tipo de atendimento. Um abraço, Madalena, que a sua vida seja ainda maior sucesso do que já é e que você será sempre para nós, a querida Madalena, uma liderança política e social. Um grande abraço. São companheiros, né? O Paulinho, então, que a gente brigava. Nossa, trabalhar naquela época sem dinheiro também, mas foi tão bom, Gilmana, emagreci tanto. Trepa no morro, desce do morro, trepa no outro morro, desce do morro. Ai, que delícia! Um carrinho de som só e a gente andando na rua pedindo voto. Muito gostoso, viu? Foi muito bom. Uma política limpa, gostosa, sabe? Sem ter que pagar ninguém. Mesmo com o Álvaro também, quando eu fui candidata a vice, né, que a gente trabalhou também, fez um trabalho limpo. Infelizmente, a gente não conseguiu, né? Mas são 2 amigões. Graças a Deus. Caraguatatuba, graças a Deus, sabe? É isso que eu estava comentando. É muito gostoso porque, você veja, mesmo na Câmara, né? Mesmo sendo única, mas nunca alguém falou de mim. Nunca alguém falou mal. Que eu era isso, que eu era aquilo, que eu tinha pego dinheiro. Nada. Isso é muito bom. Com certeza. Madalena, eu vou pedir mais 1 minuto para o nosso intervalo comercial e a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade.
Estamos voltando para esse terceiro bloco com essa figura muito legal que é a Madalena Facchini. Mada, ainda para terminar a sua vida, né? Você falou que conheceu o Dadinho. Você foi muito namoradeira? Olha, é impressionante. Eu não fui namoradeira. Sabe? Sei, diziam, eu fui candidata do 15 de novembro, ganhei tudo, mas não sei. Eu gostava muito de dançar, viu, Giovana? Baile era comigo. Dança nada, não dá um passo. Olha que saco. Fui casar logo com um cara que não dá um passo, não sabe dar um passo. Nem valsa nada, nem para sacudir. Nem para sacudir. Mas eu adorava dançar, adorava dançar. Minha vida era dançar, né? Mas não fui namoradeira, não lembro, não fui, não. Não. Eu namorei só ele, fiquei com ele e estou com ele até hoje. É muito ciumento ele? Ele? É. Não, não é, não. Ele é sem vergonha, ele confia no taco dele. Tá certo. Eu já não confio muito, mas ele confia. Eu já fico meio... Mas e ele trabalhou muito fora, né? Ele sem vergonha, pois é isso que eu tô falando. Mas você né? viu o homem que não é sem vergonha? Qual homem que não é, né? Não Olha, Marli, tá escutando? A Maria tá escutando, hein? Sim. Não tem Depois problema. você vai ver. Depois você vai ver. Mas é verdade. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto. Nós temos que entrar na área política, com toda certeza é uma das áreas que você gosta bastante, Eu né? adoro. Você falou que nasceu em berço político, né? Foi. Qual foi sua primeira atuação política de verdade? Olha, as minhas atuações políticas, desde que a Câmara funcionava ali no... Porque a Câmara chegou a funcionar... Quando eu vim morar aqui, a Câmara funcionava na praça. Na praça ali, na Cândido Mota. Ali era a Câmara Municipal, era a Prefeitura, o pátio e a Câmara, né? E às vezes eu passava ali e ficava assim, eu era menina. E eu lá assistia, né? E depois comecei a assistir sessão de Câmara também, quando faziam sessões lá ali na Praça Diógenes Ribeiro de Lima, onde era o turismo, teve ali. Então ali era uma farraiada, né, Germano? Sabe? Vossa Excelência ofendeu minha Excelência, Vossa Excelência, né? Essas coisas, tudo, coitadinho. Né? As brigas existiam As do mesmo brigas forma. existiam do mesmo jeito. Mas eram umas brigas assim, sabe? Até legal de assistir. Porque não tinha nada disso, de muita corrupção, de roubo, sabe? Era uma coisa assim tão legal. Os vereadores não recebiam salário, sabe? Então era diferente. Não que eu esteja falando que hoje que não tenha que receber. Tem que receber, sabe? Mas tem que dar valor para o salário. Fazer com que o salário que ele recebe do povo volte para o povo. Se não voltar em obras, que volte, por exemplo, pelo menos na consciência de que votou numa pessoa que está pedindo alguma coisa de bom para o povo. Na saúde, na educação, sabe, no transporte, no lazer, no esporte. No esporte. Eu acho muito importante. Sabe? Você conheceu vários prefeitos nesse período todo, conheci. né? Um prefeito que, pelo que eu ouvi, foi muito polêmico, foi o Altamir Tibiriçá Pimenta. Seu Altamir. O que você fala dele? Seu Altamir Seu Altamir, eu chamava de Seu Altamiro, tadinho. Gostava dele. Ele foi prefeito, acho que numa época que o esporte de Caraguá, sabe, tinha valor. Os nossos atletas iam jogar para jogos do interior, jogos não sei da onde, e ele mandava a banda ir buscar, sabe? Eles desciam do ônibus com a banda esperando. A única coisa que eu lembro dele é isso, entendeu, Gilmar? Não posso falar para você, mas era uma pessoa legal, que andava na rua, que conversava com o povo, que conversava com todo mundo, entendeu? Não é que nem agora, que anda até com segurança, não sei, entendeu? Não era, o seu Altamir era homem do povo. Como o seu Mateus, você encontrava com o seu Mateus com o cigarrinho caído aqui na boca e o seu Mateus com a enxada na mão, limpando a rua. Você sabe que eu tive a oportunidade de entrevistar o Altamir 2 vezes, né? A segunda vez, inclusive, o entrevistei internado na Santa Casa, foi um pouquinho antes de ele falecer. Mas eu vou te perguntar de outro prefeito que eu não conheci, né? Mas que eu conheço, filho, tenho uma grande amizade, que foi Silvio Luiz dos Santos. Esse também foi minha paixão, Silvio.
O Silvio, vou contar para você. O Silvio tinha sorveteria. Aí ele vendeu a sorveteria. Aí eu passei um dia na rua, eu tinha muita amizade com ele, tinha loucura por ele. Eu passei na rua, vi o Silvio sentado no chão da sorveteria. Estava fechado. Aí eu parei o carro, desci e falei, oi, Silvião, careca, fala para mim o que está acontecendo. Então eu sentei no chão com ele. Aí ele falou, amada, eu vou montar aqui uma imobiliária. Falei para ele, Silvio, você não tem cara de imobiliária nem aqui, nem na puta que pariu. Falei para ele. Você não tem cara de imobiliária, cara. Você nasceu para fazer sorvete. Daí ele falou para mim assim, amada, mas não é. Quando eu vendi a sorveteria para o Getúlio, no contrato eu dizia que eu não ia montar mais outra sorveteria. Que a sorveteria ia ficar com o Getúlio e eu que ia montar outra coisa. Falei, não, pode ficar aqui. Fui lá na sorveteria do Getúlio. Entrei lá e falei, Getúlio, o Silvio tem um contrato assim. Ele falou, Amaro, pô. Eu falei, Silvio, o Getúlio, pelo amor de Deus, Getúlio. Você põe sorveteria Silvio aí, ele põe outro nome lá na dele e vocês tocam juntos. Você vai tirar o ganha-pão do Silvio? Pelo amor de Deus, Getúlio, você é um cara tão bom, um cara tão honesto. Isso que é o gostoso, você falar com as pessoas que te entendem, que te amam, entendeu? Daí ele falou, mas é verdade mesmo. Daí eu fui lá e falei, Silvio, manda ver, faz sorveteria. Aí ele ganha para prefeito. Aí ele foi a primeira pessoa que foi lá na casa da minha sogra para pedir para mim ser vereadora. Silvio Careca. O Silvio Careca saiu, entrou o Matheus. Para mim ser vereador do Matheus. Aí o meu sogro, muito xereta, que eu já devia na época sair, entendeu? Fiquei muito brava com ele, fiquei puta com ele, entendeu? Aí ele falou assim, não, porque não sei o quê, porque a mulher... Que mulher? Sabe, eu queria sair, mas daí não saí. Ele foi convidado antes do Dadinho, porque eu já me metia nas coisas, entendeu? Daí eu falei para o Silvio, aí o Silvio ganhou a eleição. Mas foi assim, como eu tinha prometido para o Matheus, que o Matheus foi padrinho nosso de casamento. Aí eu e o Dadinho votamos no Matheus, mas a minha mãe e a minha irmã votaram no Silvio, que eu pedi. Né? Aí passou uns tempos, o Careca chegou lá para mim e falou assim, foi lá na minha casa, dirigindo o carro, hein? Prefeito dirigindo o carro. Chegou na porta da minha casa, me chamou, eu falei, oi, Careca, oi, prefeito, o que foi? Ele falou assim, amada, eu pedi um favor para você. Você sabe que a minha esposa não gosta muito assim de política, ela é muito quietona, é muito pacata, e está chegando aí um caminhão de brinquedos para distribuir para as crianças no Natal. E eu não sei como é que eu vou fazer. Eu falei, mas onde está chegando? Ele falou assim, está chegando lá ali no Turismo, que é perto da casa dele, né? Eu falei, Silvio. Aí a avó da Sueli Rossi estava lá, lá no local, recebendo os brinquedos. Aí eu cheguei e falei, vó, eu vou ficar aqui. Aí ficamos, olha, uma semana trabalhando a noite inteira, fazendo os pacotes para o Silvio distribuir para as criançadas. Sem ganhar nada. Um cafezinho, um sanduíche que o Silvio mandava para nós. E a gente, por amor, fizemos isso para ele. E a sorveteria dele está aí até hoje? E a sorveteria está aí até hoje. Até hoje. E outra coisa ainda, ele chegou para mim uma vez, isso foi uma das coisas melhores que ele fez para mim. Ele foi lá em casa também e falou, Mada, eu vou apresentar uma pessoa para você, porque você tem que conhecer essa mulher. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui com ele. Aí eu fui na casa da senhora Dora Rodrigues de Barros. A mulher que esteve aqui na época da enchente, que chefiava. Era representante do governador em Caraguatatuba para chefiar todas as ações do governo. Aí eu fui. Ficou minha amigona, maravilha. Ela era que liderava a Feira da Bondade, lembra da Feira da Bondade da PAI? Me lembro. Em São Paulo?
ela que organizava tudo de moto. Uma mulher maravilhosa, Gilmana, que pena que vocês não conheceram. Que pena! Uma mulher maravilhosa. Tanto que quando o Borabeb quis fechar a PAI uma vez, ela chamou a gente para um jantar, na Tabatinga, Costa Verde. Nós fomos no jantar para ela falar para o Borabeb, porque o Borabeb, você sabe como é que é, né? Falei as coisas contra ele, ele queria fechar. E já foi bem na frente, né? Porque a gente já estava tudo pronto. Daí ela fez uma reunião lá com a gente, sabe? E falou um monte de coisa para ele. Imagina, veio a dona Jo Clemente, até hoje presidente da PAI de São Paulo. Só gente, nossa, sabe? Dono da toga, que eu esqueci o nome dele, sabe? Oscar, né? Que doou as telhas para PAI, sabe? Só gente maravilhosa. Daí que o Borabeb ficou meio assim, sabe? Eu conheci Borabeb também, né? Claro, né? E todo mundo, quando eu era recém-chegado, todo mundo me metia medo. Até por causa da política, né? Porque ele era terrível e tal. E depois de passado a política, né? Eu fui ser assessor do Moser Russomano. Borabeb também, já estava velhinho. Você sabe que toda semana ele ia com o fusquinha dele lá no gabinete e a gente batia um longo papo. Mas ele não era ruim. Ele não era ruim. Não era ele era metido. Ele era assim, por exemplo. Quando foi criada, um dia a Dolfina chegou em casa e falou assim, vamos comigo no Borabeb, porque o Borabeb não gostava da Dolfina. Vamos comigo no Borabeb. Eu falei, ai, o que nós vamos fazer lá, né? Ela falou assim, não, vamos lá comigo, daí eu falo para você o que nós vamos fazer. Aí nós fomos lá tudo e foi criada a primeira escola municipal infantil. Então fomos nós que ajudamos a criar a primeira escola infantil. Eu fui com a Dolfina, ela falou, eu ajudei e o Borabeb aceitou. Só que ele fez o seguinte, ele fazia isso. Ele era metido, entendeu? Eu gostava até do Borabeb, porque eu já mandava ele tomar naquele lugar na rua mesmo, mandar pra puto que pariu, sabe? Eu brigava muito com ele, mas eu me dava bem com ele. Aí ele criou, mas ele falou que foi a mulher dele que falou. Eu falei, não tem importância. Criando, é isso que eu falo para você. Não importa se é o João, se é o Pedro, se é o Antônio, se é o Benedito. Se criou uma coisa boa para o município, está aí. E agora, até hoje, até o secundário, o primário, secundário, tudo municipal. Então é isso que importa para a gente. Você sabe que nós estávamos em campanha e estava naquela campanha o Omar Cason estava junto, né? E um dia, conversando, o Omar Cason contou das proezas do Borabeb, porque ele fez campanha com o Borabeb. Então ele falou que o Borabeb ia na frente, né? Quando eles faziam as carreatas na rua e tal. O pessoal vinha pedir coisa pro Borabeb. O Borabeb falou, olha, pede pra quem. Mas é assim mesmo, era assim mesmo. E eu conheci também o motorista do Borabeb. Deixa eu ver se eu me lembro o nome agora. Quem será? Ele participou da campanha minha com o Álvaro. Como? Não. Arão Amaral. E o Arão falou que quando o pessoal pedia coisa do Borabeb, o Borabeb fazia um bilhetinho pro secretário. Isso mesmo. E dependendo dos pontinhos que ele colocava, o era secretário para atender ou não. Atendeu ou não. Isso é verdade. Ele era muito safado. Mas eu vou voltar um pouquinho Mas era atrás. gente boa. Não, com certeza. Conheci a filha dele também. Gente né? boa. A Carmínio Peixoto, você conheceu? Carmínio Peixoto eu conheci só namorando no portão da minha casa. Ah, é? Porque ele tinha uma namorada, lá do Porto Novo, e quando eu saía de casa à noite, às vezes eu encontrava com os dois. Oi, seu Carminho! Aí eu adorava ele. Ele foi um dos prefeitos daquela época que eu cheguei a conhecer e entrevistar também, mas isso já faz muito. Ele já estava velhinho. Peixoto, eu não conheci como prefeito, não. Eu também não tenho Eu conheci noção. só como pai do Dúlio, né? O Dúlio Peixoto. Dúlio Peixoto e namorando a parte da minha casa. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Um jornalista amigo nosso escreveu uma matéria esses dias, né? Relatando um episódio que teria acontecido na Câmara Municipal lá atrás, que houve uma reunião fechada dos vereadores e essa ata foi lacrada, só poderia ser aberta em algum momento especial. E diz que essa ata não foi aberta até hoje, que está na casa de um ex-funcionário da prefeitura. Sabe de alguma coisa disso? Isso aí eu não sei, não. Foi Salim Burian que escreveu. Despertou uma curiosidade terrível da cidade. O que será? Não me lembro, não. Não lembra? Não lembro. Esse caso aí não lembro, não.
Ah, tá na Câmara Municipal? Foi uma reunião fechada dos vereadores. Não né? lembro. Não lembro. Não Não, lembro, tudo bem, não. Não tudo lembro. bem. Isso aí não lembro. Então eu vou pedir para você olhar de novo até a vinheta da televisão, pode ser? Pode. Preciso ser breve para falar da minha mãe. Porque senão a gente fica aqui uma tarde falando dela. Então eu vou ser curta. Mãe, te amo. Fazer parte dessa família é algo muito grande. É um amor imenso. Porque a gente aprende muito a cada dia que passa. E a nossa convivência não poderia ser melhor. Temos altos e baixos como toda a família. Mas para isso tem vocês. Mãe, pai. Para segurarem as broncas. E a gente para respeitar. Respeitar, amar e agradecer. Beijo. Oi. Falar da Madá é falar sobre um monte de coisa. Falar primeiro sobre superação, porque poucas pessoas conhecem a vida na infância da Madá e a vida na adolescência, o quanto essa mulher se superou. É falar de fraternidade, é falar de ética, é falar de amor, é falar de amizade, é falar de companheirismo. Tudo isso é a minha mãe, né? E eu só tenho a agradecer e dizer a você, mãe, o quanto eu te amo. Muito obrigada e agradeço a Deus por ter escolhido vocês como os meus pais, como os meus genitores. Obrigada, mãe, eu te amo. Eu só tenho a agradecer por ser minha mãe e me defender, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por tudo. Não sei como que você conseguiu fazer a Alexandra falar. Depois eu te conto. A Alexandra é muito emotiva. Não sei como. Pois é, sabe? Ela estava quase chorando, né? Pois é, Joana. É uma pessoa competente, uma pessoa que sabe trabalhar, que segue as leis. Sabe, é aquilo que eu falei para vocês. Às vezes as pessoas, por ser honestas, serem corretas, conhecer o trabalho. Ela foi diretora da saúde, nunca perseguiu ninguém. Ao contrário, fez com que todo mundo caminhasse, nunca fez críticas, fez um trabalho genial. Inclusive, você sabe disso. Todo mundo sabe por que ela foi transferida. Não é? Eu acho assim que, independente de prefeito, inclusive até o ex-prefeito, que você sabe que eu combati muito, e ele deu esse cargo para minha filha. E ela ficou 3 anos nesse cargo. Depois foi por fofoca, por mentira, que ela perdeu esse cargo. E agora, com o pai do prefeito atual, ela voltou a ocupar o cargo dela, com o filho, né? Com o filho. Voltou a ocupar o cargo, desempenhando bem as funções dela. Uma pessoa que gosta de trabalhar, que quer trabalhar, e que fica sentada em frente ao computador, sem fazer nada. Isso é muito triste. E a Rô? A Rô trabalha em São Sebastião. Ela foi presidente da PAI também, né? Ela foi pedagoga da PAI. Pedagoga. Ela trabalhou comigo. Eu coloquei ela para trabalhar na PAI, e tem gente que fala assim, amada, era sua filha. Por quê? Quando a PAI foi criada,
e que nós tínhamos esses professores, como a Delma, e que a gente foi depois funcionar no prédio novo, a gente não tinha dinheiro para pagar professor. Então, ela tinha 15 anos, 2 amigas dela com 15 anos, que trabalharam com essas crianças da PAI. Trabalharam mais de 3 anos com essas crianças. Então, quando ela fez o curso, se aperfeiçoou, eu convidei ela para ser, por também não ter muito dinheiro para pagar para a diretora. Daí ela foi trabalhar comigo na PAI. Eu falei, ai filha, só que trabalhar aqui é o salário que você ganha lá fora é uma coisa, aqui é outra, né? Mas ficou com a gente. Agora, essa minha outra, eu fico muito triste. E seu filho? E meu filho fica em casa, porque... né, e faz hemodiálise um dia sim, um dia não. Né? Na hemodiálise ele fica muito cansado, daí vai para casa. Hemodiálise se alimenta. Mas você perguntou como que eu consegui isso, eu tenho que ser honesto, eu tive a ajuda de alguém que quer muito bem, tá? Que é o Dadinho. Sabia. Eu vou pedir para você 1 minuto para os nossos comerciais e a gente volta já. Tá bom. Caraguá TV, a primeira da cidade. Ok, estamos voltando para esse quarto e último bloco, né, com Madalena Facchini, essa figura ímpar da nossa cidade, né? E vamos falar agora, Madalena, da atualidade, da política atual. Eu sei, você já havia me dito antes, né, que você gostaria de dar um conselho para o atual prefeito. Fique à vontade. Antes de dar o conselho para o prefeito, Jumana, você vai perguntar alguma coisa de saúde ou não? Sobre? Saúde? Podemos, claro, com certeza. Então, aproveitando, eu posso... Então vamos falar de saúde primeiro, não tem problema. Você saúde, manda aqui. Que nem, Jumana, eu acho o seguinte, o Brasil, nós temos 3 doenças graves. Corrupção é uma. É a terceira. É a terceira. A primeira doença do Brasil chama-se honestidade. Se você é honesto, você não serve. Você não serve para ocupar cargo. Você não serve para dirigir nada, porque você é muito honesto. Você é babaca. Você é trouxa. Você é burro. Você é um besta de ser honesto. Que nem eu escutei na Câmara. Você é uma besta. Você é burra. Em vez de você aproveitar que você está combatendo, pega dinheiro. Por isso que ninguém fala de mim bem. Então, a honestidade, para mim, é a doença mais grave desse país. Desse país. De Caraguatatuba e desse país. Depois vem a Covid. Aliás, o certo seria ter a corrupção, seria a honestidade, corrupção e Covid. E hoje, escutando a CPI, Jumana, quero aproveitar até o programa para dizer o seguinte, olha, os cientistas estão falando, fala aqui para o povo, os cientistas estão falando que nós vamos ter 2 meses, prestem atenção, nós estamos em junho, deve ser julho e agosto, nós vamos ter 2 meses de gravíssima, a dela vai ficar gravíssima, principalmente porque nós não temos lugar para colocar você se você abusar. Então, eu não vou aqui falar o que vocês precisam fazer, porque vocês já sabem. Precisa usar máscara, precisa ter distanciamento, precisa... Imagine vocês, gente, nós tivemos que aprender a lavar a mão. A gente não sabia lavar as mãos. A gente não sabia. Nós temos que aprender. Então, presta bem atenção. Hoje eu escutei 2 cientistas. Um dia desse escutei uma outra médica cientista. Cientista, não é só médica não. Que falaram que esses 2 meses
vão ser terríveis. Presta atenção. Mesmo as pessoas que foram vacinadas, como eu, tomei 2 doses da Coronavac, tomei 1 dose da H1N1, mas eu vou ter que tomar cuidado, eu vou ter que ficar na minha casa. Aí falam assim, nossa, mas como é que eu vou ficar na minha casa? Vou ter que trabalhar? Tá certo, tem que trabalhar. Agora presta bem atenção. As pessoas que podem trabalhar dentro de casa, com computador, que eles falam home office, eu não entendo nada dessa porra de inglês, porque tudo fala inglês no Brasil, é breakfast, né? E não tem nada a ver, sabe? Então essas pessoas que podem trabalhar dentro de casa, advogados, as esposas, sabe? Fiquem dentro de casa. Todas as pessoas que podem trabalhar dentro de casa, sabe? Aqueles que têm que sair, ajudem esses que têm que sair, sabe? Se coloquem longe deles, protejam esses que têm que trabalhar para ganhar o pão, para comer. Isso, para mim, é uma preocupação do gestor do município. Isso é uma preocupação do gestor do município. Então, preste atenção no que eu estou falando com você agora, que está me ouvindo. 2 meses. Vamos ver. Por favor, quem puder ficar em casa, fique em casa. Agora, quem não puder, infelizmente, vai ter que dar uma saidinha, ter que fazer uma compra, ter que trabalhar para ganhar um pão de cada dia. Mas se tivéssemos uma política séria, social, nós não tínhamos esses problemas. Obrigada, João. Nada que é isso. As câmeras e os microfones são os seus. Obrigada. Tá? E foi um desabafo. Eu só posso dizer que eu assino embaixo o que você falou. Tá bom? Se eles estão falando isso, a gente não pode brincar. Para eles se preocuparem, poxa vida. Nós perdemos o Ângelo semana passada. Pois é, meu amigo do peito. Com certeza. Meu amigo do peito, meu companheiro. Quantos que eu perdi? Quantos que eu perdi na prefeitura? Sabe? Outra coisa, meu Deus, se tem os funcionários sentados, sem trabalhar, pega esses funcionários, vai fazer visita, sabe? Lógico, depois eu falo também, seja uma, que nem, por exemplo, posso dar um conselho para o prefeito? Pode, por favor. Agora eu quero mandar um recado para você, prefeito de Caraguatatuba, porque eu sei que o senhor é formado em biomédica. E o senhor tem o vice-prefeito que é médico. E o senhor falou um dia deles que o senhor está preocupado com o povo que tomou a primeira dose e não toma a segunda. O senhor precisa aprender, prefeito, o seguinte: o senhor tem nas mãos, o senhor e o vice, tem nas mãos o maior exército para salvar Caraguatatuba, porque Caraguatatuba é uma cidade, não é um país, é uma cidade. O senhor tem um exército, sabe que exército que o senhor tem, prefeito? PSF, que eu tenho o prazer de dizer para o senhor que quem trouxe o PSF para Caraguatatuba fui eu, Pedro Norberto e Nancy Melo, porque o secretário da Saúde, na época, não quis o PSF. Viu, prefeito? Não quis. E hoje é um exército. Porque estão falando até aí que nós não vamos ter censo. Sabe por que não vamos ter? Porque se o senhor tivesse essas equipes formadas em todos os bairros, todos, o senhor teria aí o seu exército formado em todos os bairros de Caraguatatuba. O senhor teria um elemento que fosse de casa em casa, vendo quantas pessoas tem, como é que está a situação social, como é que está a alimentação, se a pessoa tem banheiro para cagar, se a pessoa tem água potável para tomar, se não tem água na rua, se não tem esgoto na rua. O senhor teria tudo isso com essa equipe formada. Agora o senhor não tem. Mas o senhor pode fazer até o seguinte: pegar essa equipe que o senhor tem, que é pouquinho, para não ter importância, mas já tem gente competente. Os nossos agentes de saúde são gente trabalhadeira, gente para valer, e que merece até ganhar mais. Então esses agentes o senhor coloca visitando casa por casa, sabe?
Lógico, de avental, de álcool gel, sabe? De luva, com aquela máscara aí que uso aí, que eu não sei, parece até que é do Ubuntu, mas não interessa, pega, bota neles, bota eles de casa em casa. Pessoa que não tomou a primeira vacina, manda um deles parar na porta. A senhora, todos os postos de saúde, eu acredito que todos os postos de saúde têm o nosso nome lá, tem o nosso endereço, tem o nosso telefone, tem tudo lá. É só pedir para eles passarem para os agentes de saúde, e os agentes de saúde vão de casa em casa. O senhor pega uns, tem na Tabatinga não sei quantos, manda lá. Não só para o agente de saúde mandar tomar a segunda dose, não. Ensina o agente de saúde o que é Covid. O seu secretário de saúde, aprenda. Que o seu secretário de saúde tire a bunda da cadeira e aprenda a fazer reunião com os seus PSF, lógico, separado. O senhor tem aí o Teatro Marikovski, que cabe não sei quantas pessoas. Bota lá cada equipe. Aproveita e pedir também, o senhor é muito católico, apostólico, romano. Chama aquele grupos como é que é, Giovana, o nome dos grupos que trabalham na igreja mesmo? Eu esqueci o nome. As pastorais, pastoral da criança, pastoral da mulher, pastoral do descasado, pastoral dos casados, pastoral sei lá o quê. Chama para trabalhar junto. Chama para trabalhar junto. Nós vamos ter o censo de Caraguatatuba, que isso hoje é muito importante, senhor. Para a gente saber quantos morreram realmente, quantos estão passando fome, quantos têm comida, quantos têm privada para cagar, quantos têm água potável para beber? O senhor é formado em biomédica e o senhor tem um vice-prefeito médico. Manda seu secretário trabalhar e fazer esse trabalho, que é a coisa mais fácil. Sabe por que eu estou falando isso para o senhor? Eu lembrei agora de uma coisa que eu fiz na vida. Eu já estava comissionada na PAI, o senhor sabe que eu sou comissionada da prefeitura. Eu estava comissionada na PAI, que o doutor Jair me comissionou para que eu pudesse trabalhar na PAI. Foi meu amigo! E eu fiz um trabalho, sabe como, senhor prefeito? Quando eu fiquei sabendo que a cólera estava vindo para o Brasil, eu falei, puta merda, o que Caraguatatuba vai fazer? Nós já somos tudo fodidos em saúde, o que nós vamos fazer com a cólera? Sabe o que eu fiz, senhor prefeito? Eu fiz uma reunião e chamei senhoras. Primeira reunião que eu fiz foi na escola lá da Enseada, de São Sebastião. Tinha mais de 99% das pessoas do bairro lá, quando eu falei sobre a cólera. E sabe como é que eu fiz? Arrecadei umas senhoras. 3 senhoras do Getuba, da família Camiyama, da família lá do Perequemirim, da família do Tinga, da família da Ponte Seca, do Jaraguá, do Rio do Ouro. Tinha 25 mulheres, senhor prefeito, sem ganhar nada. Que iam de casa em casa bater na porta para perguntar se eles tinham privada, para dar hipoclorito de sódio. Que na época o Borabebe estava de mal comigo e não deu. E eu liguei para o Paulo Julião em São Sebastião. O Paulo Julião mandou um caminhão de hipoclorito de sódio. E nós distribuímos. Tivemos reunião. A igreja que abriu a porta para nós foi a São João Batista, Padre Porfírio. E nós fizemos reunião lá com as 25 mulheres para ensinar como é que chegava nas casas. Mulher que não sabia nem falar do Pegorelli, as mulheres trabalharam. Isso é vontade. Eu não ganhava nada. Não estava nem na saúde mais, estava na PAI. Quando eu fiz isso. É isso, senhor prefeito. Tem que ter vontade. Tem que ter amor. Não é só amor para sua família, não. O senhor é representante de todas as famílias de Caraguatatuba. O senhor é responsável por tudo o que acontecer com qualquer um de nós de Caraguatatuba. Desabafou? Desabafei. Queria falar para ele.
Não, tranquilo, mas ele vai ver. Tomara que ele veja. Tomara. Você sabe, Madalena, eu acompanho bastante, né? São visões diferentes, né? Mas, pelo menos nos cuidados primários que tiveram na saúde, né? Que foi não gastar dinheiro com aqueles hospitais de campanha, né? Ter pego o prédio da saúde. Certo. Aquilo vai virar um hospital, né? Eu acho que em algumas áreas ele realmente atuou muito bem. Agora, com relação ao PSF, eu nunca mais recebi a visita de uma PSF aqui. Tô falando. Sumiu, realmente sumiu, né? Não sei se é a pandemia, não sei o que acontece. Não é nada. A gente precisava de uma atuação mais forte também do vice-prefeito, né? Não é nada. Eu acho que o vice-prefeito, inclusive eu conversei já com ele 2 vezes, eu chamei, falei para ele essas coisas. O vice-prefeito tem que participar, ainda mais ele sendo médico. Tem que ter uma participação ativa. Não é porque é vice-prefeito, mas ele tem que participar. Que é outra coisa que eu ia falar para você, Giovana, esqueci. Eu tenho mais filminho para mostrar para você. Tem mais filminho? Então mostra. Vamos passar o filminho? Oi, Mada. Eu tenho muito orgulho de ser sua neta. Oi, Bisa, a gente te ama. E Mada, muito obrigado por me acolher na sua família, tá? A família de São José te ama muito! Ei! Quem é Madalena? Quem é Madalena Maria Facchini? Para mim, 60 anos de acompanhamento, 60 anos de parceria, na vida íntima, no trabalho, nos esportes, no lazer e na política. 60 anos juntos. Mas e a Madalena quem é? Madalena é aquela mulher que ama a sua família, que coloca a família em primeiro lugar nas suas lutas do dia a dia. Mas sem esquecer os amigos a quem ela respeita e é respeitada. Principalmente as pessoas mais simples. Não importa se é um deputado federal, um prefeito, um varredor de rua, um simples funcionário, um simples trabalhador. Para ela, todos os amigos são iguais. O tratamento é idêntico para todos. Não há diferença entre uma pessoa e outra. Mas tem 2 fatos de extrema importância que relacionados a ela. Primeiro, a resiliência. Nos momentos mais difíceis, ela retorna, ela luta, ela sobe, aparece. Seja quando perdeu seus pais, seus irmãos, perdeu nossa filha mais velha, Estela Regina, ela se recuperou, continuou nas suas lutas, continuou na luta pelos seus ideais. E principalmente pela persistência na busca desses ideais, na busca desses sonhos que ela sempre tem, na luta pela família e pela comunidade. Essa é a Madalena, sempre na luta, sempre crescendo, sempre lutando e esperando que o melhor aconteça para ela, para a família e para todos, principalmente para todos, sem exceção. A Madalena é isso. A Madalena é nosso dia a dia, é o exemplo de mulher que todas as mulheres deveriam acompanhar. Olha, eu fiquei tão feliz agora com a Giovana de pôr os meus netos e bisnetos, as coisas mais loucas do mundo, sabe? E principalmente o meu marido, né? Porque se não fosse por ele, eu não teria nenhum deles, né? Graças a ele que eu tenho tudo isso de bom que vocês viram aí. Eu vou te perguntar. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Para namorar, você que teve que ter iniciativa. Para ter os filhos também, não? Para ter o filho, não. Para ter os filhos, se ele foi esperto. Aí, se ele foi um perito. Isso aí ele não deixou para depois, não. Ele fez antes. Fez antes. Eu casei com 7 meses de gravidez, né? Ah, é? Sem vergonha. Ai, que horror, né? Mas casei. Infeliz. Madalena, nosso tempo está estourado. Eu queria imensamente agradecer. Foi muito bom receber você. Né? Espero que você volte. Que bom. Tá? Realmente muito legal. Eu acho que tem muito mais história aí para tirar de você. Oba. Tá? E inclusive para falar do teu período como vereadora, né? Nossa, que a gente acabou nem falamos, né? Mas eu me lembro de um dos trabalhos, rapidamente, que eu acompanhei depois, né? Que foi quando você pegou as máquinas da prefeitura abrindo um cemitério. Abrindo um cemitério, imagina. Eu me lembro disso. Eu fui convidada pela moça do cemitério para fazer uma visita. Porque ela tinha sido conselheira tutelar, minha amiga. E nem falamos dos conselhos, né, Gilmar? Não falamos. Aí eu fui lá visitar e quando eu cheguei lá, eu sentei para fotografar e falei, prefeitura municipal? Ah, na hora.
Também na hora o chefe, lá que estava o chefe que era do pátio lá do Massaguaçu, foi mandado embora. Antônio Carlos na hora mandou ele embora, coitado. Ele não tinha nada a ver, porque ele recebeu ordens, né? E a máquina da prefeitura lá. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai marcar, né? A ideia do programa é esse, né? Não é como é que você falou agora que a gente vai guardar isso, né? A ideia é realmente... Antigamente, né, eu estava há pouco tempo no programa de rádio da Antena 8, eu faço um apanhado pelo Wikipédia dos acontecimentos que marcaram a época, né? E essa semana ainda, foi por isso que eu me lembrei desse texto, nós falávamos sobre Nero, né? Nero foi imperador romano 50 anos depois da vinda de Cristo, né? E tem a história que ele pôs fogo em Roma, tocando lira, etc, né? Mas hoje é controvérsia a história, porque alguns historiadores relatam que ele era muito popular. Né? Então, e a verdade disso a gente não tem como saber mais. Né? A tecnologia melhorou, né? Primeiro veio o livro, né? Que já documentou, depois o jornal. E hoje nós temos a felicidade de ter a internet e os meios de gravação reais, né? E aí não dá para contestar mais a história, é fato, né? Então, uma das ideias realmente é que a gente registre essa história nesse programa, guardando para a eternidade mesmo, eternizar isso, né? Tem muita coisa, hein? Nossa Senhora. Tem muita coisa, com toda certeza. Tem muita coisa. Então, já fica aqui o convite para um pouco próximo. E eu venho com o maior prazer. Com certeza. Com você e com a Marli eu venho. Até o final do mundo. Então tá bom, eu que agradeço. Sabe, eu conheci duas pessoas extremamente irreverentes, né, autênticas e muito amigas, né, que tinham o mesmo estilo. Um é você e outra foi o Ângelo, que a gente lembrou agora há pouco, os dois. Né, que era uma pessoa que eu devo muito, né. Tem que falar, falar na cara, não dá pra falar. Eu contei, né, contei na rádio esses dias, eu vou deixar aqui registrado também, quando eu fui candidato a vice com o Álvaro, né. Naquela época a política sem dinheiro era muito difícil, né? Era andar. E eu me lembro que lá no módulo, no teatro do módulo, nós estávamos reunidos para fazer as fotos para material, né? E os dois arrebentados, né? Mas muito cansados mesmo, desanimados, né? E o Ângelo tentando fazer a gente, porque ele que coordenou a campanha toda, né? Subia no palanque, falava. Mas você sabe o que ele fez para mudar o ânimo da turma? Ele subiu no palco do teatro lá do módulo, só estávamos nós e o fotógrafo e tal, né? Abaixou as calças e mostrou a bunda pra gente. Esse era o Ângelo, sabe? Minha paixão. Com toda certeza, é muito autêntico. Outra coisa até que eu queria falar com você, Gilmara, que você viu que a minha saúde ela anda bem baqueada, né? Que é sobre esse menino nosso que nós perdemos agora, o Jamerson, que é vereador, e eu fiquei muito triste com a morte dele, porque eu votei 2 vezes nele para conselheiro tutelar. Mas depois eu vi que a política dele seguia de um lado, o meu pensamento do outro, e a gente se separou. Mas eu acho assim que ele devia se sentir muito triste, que nem eu. Eu tenho hora que eu quero até morrer, porque assim já acabou, sabe? Porque a gente quer fazer tanta coisa, sabe, Marli, que você quer fazer, e que você vê que você tem até chance de fazer e você não consegue dar um passo. Então eu acho que esse menino, ele deve ter sofrido muito antes de morrer. E deve ter pensado muito nisso. De tentar sair, de tentar falar, de tentar fazer, de ver que vinha o futuro e ele não ia conseguir. Eu me sinto assim. Eu me sinto assim, por isso que eu tenho dó dele. Mas, Madalena, mais uma vez, muito, muito obrigado de coração. Eu que agradeço, desculpe o susto que você está dando, que você me deu aí, essas emoções. Eu fiquei preocupado, na primeira eu fiquei preocupado. Mas foi muito bom. Mas como eu tinha um cúmplice, né, eu acho que ele sabia o que estava fazendo. Sem vergonha esse cúmplice. Agradecer o Dadinho, que está aqui presente, né, tá acompanhando a entrevista. E a você, querido ouvinte, que nos prestigiou, telespectador, que nos prestigiou com a sua audiência. Até a semana que vem, se Deus quiser.